Bem-vindo a uma jornada até Tetelestai. Hoje é o 13º episódio nessa jornada e um dos mais importantes, porque nós aprendemos a razão pela qual precisamos conhecer aquele que disse Tetelestai. Nós já aprendemos sobre a grandeza e a bondade do Deus que nos criou, mas a pergunta é: o que Ele espera de nós? E como vivemos da forma que Ele espera que vivamos? Nesse episódio, vamos ver como Deus deu mandamento ao povo de Israel e como eles deveriam viver. E esses mandamentos são muito importantes para você e para mim. Então agora vamos aprender quais são os mandamentos que Deus deu. Deus então guiou os israelitas à terra de Canaã, até 10 mandamentos. Deus deu ao povo de Israel para eles saberem como viver. Mas eles ainda são importantes para mim e para você hoje, como eram importantes milhares de anos atrás para o povo de Israel. Os 4 primeiros mandamentos falam sobre como ter um bom relacionamento com o Deus que nos criou. Os últimos 6 nos dizem como viver uns com os outros. Um especialista sobre a lei judaica uma vez perguntou a Jesus: Mestre, quais são os maiores mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é parecido: ame o próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Uau! Que maneira de viver! Pense bem nisso. Se nós vivêssemos baseados nesses mandamentos, não haveria choro, não haveria assassinato, não haveria divórcio, não haveriam guerras. O mundo seria um lugar tão maravilhoso. Mas eu e você sabemos que essa não é a realidade. A verdade é que nós temos guerras, nós temos assassinatos, nós temos roubo, nós temos adultério. Deus quer que vivamos como campeões, mas infelizmente nós não atendemos a essa expectativa. Mais de 50 anos atrás eu conheci e casei com uma mulher maravilhosa. Ela me amava e eu a amava muito. Depois de 15 anos de casamento, começamos a ter alguns problemas. Se você tivesse me perguntado se o seu casamento é bom, eu teria respondido: sim, eu tenho um bom casamento. E era verdade, comparado com outros casamentos. Mas, para ser sincero, não é tão fácil ter um bom casamento hoje, se compararmos com os outros. E esse é o problema com muitos de nós. Nós pensamos que somos campeões porque nos comparamos com outras pessoas. Nós pensamos: eu sou uma boa pessoa comparado com aquela pessoa ou aquela pessoa. Sempre dá para encontrar alguém que está um pouco melhor que o outro. Mas quando você olha para Deus, aquele que é absolutamente santo, totalmente pureza, você cai de joelhos e diz: Ah, Deus, tenha misericórdia de mim, eu falhei contigo. E foi isso que aconteceu comigo depois de anos de casamento. Quando eu cheguei em casa depois que saí do escritório, minha esposa estava lendo a Bíblia e estava chorando. Eu perguntei: meu amor, o que é que houve? Com lágrimas escorrendo nos olhos, ela disse: eu estava lendo a Bíblia hoje sobre a santidade de Deus. Os lábios dela tremeram. Eu percebi que falhei com ele. Eu falhei com você. Por favor, me perdoe. Eu fiquei surpreso. Nós passamos aquela noite conversando e falando com Deus. Eu chorei e pedi perdão a ela. Eu me vi sob a luz da santidade de Deus. Eu vi nosso casamento sob a luz dos mandamentos de Deus e não em comparação com os outros. Eu fiquei arrasado. Deus fez uma grande obra no meu coração e no coração da minha esposa. Ele fez um grande avivamento em nosso casamento. Ele restaurou o nosso amor e refrescou as nossas almas. Esse é um dos grandes propósitos dos mandamentos que Deus deu ao povo de Israel. O motivo de não vivermos como campeões na vida é porque achamos que somos campeões.
A lei de Deus nos mostra que não conseguimos viver à altura do padrão dele. Só tem uma pessoa que já viveu da forma que Deus quer que todo homem viva. Foi aquele que disse Tetelestai, numa cruz romana cruel. Ele viveu como ninguém jamais viveu. Ele amou como ninguém jamais amou. Ele cumpriu todos os mandamentos. A forma de ser campeão na vida é aceitando o grande e verdadeiro campeão. Se ajoelhe e adore o único santo. Levante e siga o homem puro. Aceite o único homem que obedeceu toda a lei. E você vai viver uma vida abundante.